Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Vocês já sabem que o pastor começou uma série de mensagens, a qual, na verdade, era para ser uma mensagem, né? Os 7 Eu Sou de Jesus. E ele apenas se deteve no primeiro Eu Sou, e não vai terminar hoje. A gente vai falar somente ainda do segundo, mas antes a gente vai repassar um pouquinho sobre o que ele falou na semana passada. Amém, meus amados? Então, semana passada a gente falou um pouquinho, o pastor falou sobre o pão da vida, o primeiro Eu Sou de Jesus. O pastor falou sobre como muitas vezes nos encontramos sem identidade, sem propósito, sem saber quem nós somos, à mercê de qualquer rotulação que alguém poderia nos dar. Ele também falou dos e se, não na questão de possibilidade, mas na questão de dúvida. E quando esses e se's vêm sobre a nossa vida, eles podem se tornar perguntas que nos tiram a paz. Porque a gente fica sempre se nunca chega realmente a uma conclusão dos fatos. Mas quando nos entregamos a Jesus, experimentamos o pão da vida. Fazemos o que Jesus quer que façamos, somos o que Jesus diz quem somos e ouvimos o que Ele nos fala. Esse é o resultado de nós entregarmos a vida ao Senhor e experimentarmos o pão da vida. E também ele falou que nós não precisamos nos alimentar de comida de porcos, mas podemos comer o pão da vida, pois a mesa já está posta. Já temos o pão da vida, não precisamos mais nos alimentar com a comida de porcos, amém? E hoje nós temos o segundo Eu Sou de Jesus. E as citações de Jesus a respeito de si mesmo, é engraçado, né? Interessante, as citações de Jesus a respeito de si mesmo. A gente está falando dos 7 Eu Sous, porque todos esses 7 Eu Sous estão em João, mas Jesus disse muito mais a respeito de si mesmo. Então, quando ele fala a respeito de si, a gente entende que ele deseja ser conhecido. A gente entende o quanto ele quer que saibamos de fato quem ele é. E também quais atributos da sua natureza divina ele deseja que a gente conheça. Então, essa é uma das constatações acerca de quando Jesus fala acerca de si mesmo. Tem um teólogo chamado Emil Brunner, ele dizia que Jesus é maior do que todas as palavras acerca de si mesmo. Jesus é muito maior do que aquilo que está descrito na Bíblia. Se os feitos de Jesus, se fossem todos eles escritos num livro, a própria Bíblia diz que não haveria livro que pudesse contê-los, e Jesus é muito mais, ou é muito maior na sua essência, ou seja, naquilo que ele é do que naquilo que ele faz. Se aquilo que ele faz não pôde ser contido no livro, imagine aquilo que ele é. Então, aquilo que está contido no livro, aquilo que ele quis que na nossa natureza humana a gente conseguisse conhecê-lo, ou pudesse conhecê-lo, ainda é pequeno diante de tudo aquilo que ele é. Nenhuma palavra pode descrever quem é Jesus. Mas isso pode provocar em nós uma sede, uma curiosidade, uma fome de descobrir dia após dia quem é Jesus. E hoje vamos falar do segundo Eu Sou de Jesus, que é Eu Sou a Luz do Mundo. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para começar a falar sobre a citação, precisamos entender qual o significado da luz na Bíblia. Qual o significado? O que a Bíblia quer dizer quando ela cita a palavra luz? O que Jesus quis dizer quando ele cita Eu sou a luz? Se a gente olhar o contexto do capítulo 8, nós vamos ver algumas coisas relacionadas ao que Jesus quis dizer. E luz significa revelação, exposição, descoberta de algo que estava escondido. Mas qual é o contexto do capítulo 8 de João? João capítulo 8, versículos 3 e 4 diz: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele no caso de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Ou seja, ela foi descoberta.
Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Então eles descobriram, pegaram uma mulher no ato de adultério, e isso já traz uma curiosidade que eu sempre pontuo aqui. Se foi no ato de adultério, onde é que estava o homem? Só levaram a mulher. Mas enfim, a questão é que eles estavam fazendo isso para provar Jesus, para testar Jesus e achar uma ocasião para prendê-lo, como se nunca ele tivesse dado ocasião para ser preso, né? Mas eles estavam tentando, vez após vez, achar uma ocasião para prender Jesus, acusar Jesus de quebrar a lei de Moisés, mesmo ele dizendo que ele era a lei de Moisés. Mas, nessa ocasião, Jesus deu uma resposta quando eles falaram: o que tens a dizer? Na verdade, assim que eles falaram o que tens a dizer, Jesus deu uma ignorada básica, assim, tipo, olhou para eles, olhou para o chão e ficou escrevendo. E eu gostaria de saber muito o que ele estava escrevendo, mas na eternidade, de repente, eu lembro de perguntar. Depois de passar milênios contemplando a face dele, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor estava escrevendo naquela vez que o Senhor deu aquela ignorada básica para os fariseus? Daí ele olhou a pergunta deles e ficou desenhando. Só que eles insistiram em saber o que ele teria a dizer a respeito disso. Então ele olhou para eles e falou: quem dentre vós não tiver cometido nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Dos mais velhos até os mais moços, cada um foi se retirando e indo embora, ficando apenas Jesus e ela. E Jesus pergunta: onde estão seus acusadores? Eles não te condenaram? Daí ela falou: não. Ele falou: nem eu te condeno. Então, vai, não peques mais. Aquela mulher tinha sido descoberta por aqueles homens, mas a grande lição através da resposta de Jesus é: enquanto a revelação dos homens pode conduzir à morte, a minha revelação produz vida. Enquanto a luz dos homens mostra coisas terrenas, a minha luz revela as coisas eternas, pois eu sou a luz do mundo. Aleluia. Olha o que a descoberta, porque se luz, um dos significados de luz é revelação, aquela mulher foi revelada. Se um dos significados, um dos sinônimos de luz na Bíblia é descoberta, é trazer à tona, aquilo que aquela mulher tinha feito foi trazido à tona. Só que a revelação, a descoberta que o homem faz, ele aponta para as coisas terrenas, ele aponta para a morte. Mas a descoberta, a exposição que Jesus traz, que Jesus faz, gera vida, pode gerar vida. A partir dele sempre vai gerar vida. A questão é, nós vamos permitir que a luz de Jesus ilumine a nossa vida e possa gerar vida na nossa morte? Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. A descoberta do mundo estava conduzindo ela para a morte, porque se ela fosse apedrejada, certamente ela morreria. Existiam alguns certos tipos de apedrejamento no Antigo Testamento que tornavam-se monumentos, montes de pedras, 2, 3 metros de altura. E o cadáver ali, né, porque já se tornava um sepulcro. Só que Jesus, ele interpõe naquela vontade humana e diabólica dos homens de trazer morte, de desejar o mal. E quando Jesus se interpõe nisso, ele vem trazendo vida e deixa todas as nossas armas inválidas, porque Jesus consegue desbaratar todos os planos do inimigo. Por que Jesus disse ser a luz do mundo? Por que dentre as citações de Jesus acerca de si mesmo, ele disse: eu sou a luz do mundo? O que tem a ver a luz com o contexto bíblico? O que tem a ver a luz com o contexto da humanidade? Eu creio que desde o Éden, a humanidade mergulhou numa vida de pecado e rejeição a Deus. Por mais que Israel fosse o povo de Deus, a sua jornada se alterava entre fazer o que era mal aos olhos do Senhor e um arrependimento que não se estendia por muitas gerações. Se você ler, né, nós estamos lendo a Bíblia sistematicamente, estamos já em Salmos, né? Então você lê ali alguns livros, principalmente em Reis, principalmente em Crônicas, que um rei vinha e fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e ele derrubava os postes ídolos, os lugares altos, ele reconstruía ou restaurava o templo, a adoração naquele lugar, e reinava por 40, 50 anos, mais ou menos. Depois vinha o filho, que quando ele morria, o filho reinava no seu lugar, e o que acontecia? E o seu filho fez o que era mal
aos olhos do Senhor. E teve alguns que a Bíblia dizia que esse fez mais mal do que todos os outros que vieram antes deles. Então, alternava-se entre um período de adoração, um período de resgate da adoração e um período onde eles estavam fazendo coisas erradas, eles pecavam contra o Senhor, eles se afastavam do Senhor, eles rejeitavam o governo de Deus. E qual era o resultado disso? Você vai entender que muitas vezes eles foram levados cativos, se tornaram escravos. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Alex, mas Deus é mau? Não, existe um lugar de proteção de Deus. E eles saíam debaixo desse lugar de proteção, ou seja, eles estavam recebendo conforme as suas ações. Então essa era a jornada, essa era a alternância muito inconstante do povo de Deus. E esse arrependimento não se estendia a muitas gerações. Deus sempre usava seus profetas e juízes para trazer um fecho de luz, um lampejo sobre Israel, porém o povo se afastava. Deus sempre trazia uma palavra, Deus sempre levantava alguém, sempre levantava um juiz para falar para o povo voltar para Deus, para falar para o povo restaurar a sua adoração. E isso era como se fosse um lampejo de luz da graça divina, do poder de Deus sobre o povo, para que eles fossem iluminados pela palavra de Deus. Mas eles rejeitavam isso vez após vez, eles quebravam as alianças. Lembra que na ceia, Jesus fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Por que ele fala da nova? Porque já existiam outras alianças. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Moisés. Porém, o povo quebrou essa aliança porque era impossível de levar adiante essa aliança por causa da dureza do coração. E porque eles quebraram essa aliança, porque eles não andaram no caminho do Senhor. Uma escuridão, as trevas por causa dos pecados, por causa da ausência de Deus, se estabeleceu não somente em Israel, mas em toda a humanidade. Em toda a humanidade. E toda essa jornada chegou até o profeta Malaquias. E com a morte do profeta Malaquias, deu-se início a um período chamado silêncio dos profetas. Morreu Malaquias, o último profeta antes do Novo Testamento. Depois da morte de Malaquias, nenhum outro profeta se levantou. A voz de Deus não foi mais ouvida. Isso durou 400 anos. Esse período na teologia é chamado de período interbíblico ou período do silêncio dos profetas, onde a voz de Deus não se ouvia mais, onde direções vindas do alto não se tinha mais, onde pessoas levantadas para guiar o povo, não existia um nazireu, não existia um profeta, não existia um juiz que pudesse revelar a vontade de Deus. A revelação foi cessada. Ou seja, se a palavra luz significa revelação, e se a revelação foi cessada, significa que não existia mais uma luz vinda dos céus para guiar o povo. A humanidade estava em trevas. Mas, e graças a Deus, chega um rapaz comendo gafanhoto e mel silvestre e anuncia que o reino de Deus está próximo. E ele fala a respeito de alguém que nasceria. E esse nasceu de uma mulher, de uma menina, uma adolescente, que estava chegando à sua fase jovem, que deu à luz a Jesus. E a gente chega nesse momento onde Jesus afirma a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, dando a entender que ele também diz em Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se a gente olhar pelo modo figurado e natural, qual é a resplandecente estrela da manhã? E o que o sol faz? Luz. Não apenas luz. Ele é luz, mas o que essa luz faz? Jesus é aquele que põe fim a um período de escuridão. A única coisa que pode interromper o período da noite, querido, é a luz do sol. A resplandecente estrela da manhã veio para mudar um período, uma época que era de trevas, que o pecado dominava sobre a terra. Então, quando Jesus vem, ele fala, o período noturno, o período de trevas se encerra, porque eu sou a resplandecente estrela da manhã. Quando o sol nasce, as trevas vão embora, porque trevas, elas não exatamente existem. Trevas são ausência de luz. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz. O império das trevas agora está totalmente ameaçado, porque existe algo que pode impedir o império das trevas de agir.
Você crê nisso? O sol que irrompe a noite, a luz que expulsa as trevas. Quando Jesus nos chama para segui-lo, não significa apenas que andaremos mais em trevas, que não andaremos mais em trevas. Mas também significa que vai aparecer tudo aquilo que fizemos no período onde nós andamos em trevas. Quando Ele nos chama para andar na luz, não é apenas haja luz, houve luz, glória a Deus, vamos continuar a vida, glória a Deus, aleluia, tudo mais. Amém. Isso é o grande ápice do andar com Jesus. Só que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós percebemos que as obras que nós fizemos, que as coisas que nos aconteceram, sejam voluntárias ou involuntariamente, no tempo de trevas começam a aparecer também. Porque a luz revela. Talvez aqui só os mais old vão lembrar de como que era para revelar um filme de foto. A gente não batia foto, viu, adolescentes? E de repente, ela estava lá pronta. Não era assim. Nós comprávamos um filme de 12, 24 ou 36 poses, cada mais poses é uma oportunidade de filme, uma oportunidade de um clique. Então, quantos mais poses, mais caro era o filme. Daí o sonho era comprar uma máquina. Depois da gente conseguir comprar a máquina, era comprar o filme. Depois de comprar o filme, a gente usava ele, daí a gente juntava dinheiro para revelar. Então a gente ia até um lugar, né, Kodak Express, ou seja lá o nome, Fujifilm, e a gente levava lá aqueles objeto cilíndrico que continha um filme dentro dele, objeto totalmente escuro porque ele não poderia ter entrada de luz. E esse objeto era formado por fragmentos de prata. Então, quando a pessoa que ia revelar, ele entrava numa sala escura, porque somente uma luz específica, numa intensidade específica, num local específico é que poderia revelar aquele filme. Então, talvez você já tenha assistido em alguns filmes de TV, alguns fotógrafos mais raiz, que eles entram numa sala onde a luz é um pouco mais amarelada ou vermelha, só para ele se situar onde ele está. Por quê? Porque na hora de revelar, ele precisa aplicar uma luz intensa. A única forma de revelar quem nós somos, o que fazemos, o que nós temos é mediante uma luz intensa. Então, quando a gente olha para Jesus e nos aproximamos dele, vai aparecer tudo o que fizemos e tudo o que nos aconteceu no período onde nós não o conhecíamos. João, capítulo 3, versículo 17 ao 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Viu, Alex? Jesus não veio condenar o mundo da primeira vez que ele veio. Amém? Vamos lá. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Qual é a condenação? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Só que nós não sabíamos antes que as nossas obras eram más. Por que nós não sabíamos? Porque nossas obras não tinham sido reveladas. Assim como quando a gente pegava um filme, também diferente de hoje, na tela a gente consegue ver se a foto ficou boa. Mas naquela época, somente após ser revelado, somente após a aplicação de luz, a exposição de luz, é que a gente via. Nossa, não ficou legal. E aí já tinha passado o time, já tinha passado a ocasião, a gente não tinha como bater outra foto. É por isso que você vai ver as pessoas com mais de 30 anos dando uns 3 ou 4 cliques no celular, porque ele tem ainda a mania de garantir uma foto boa, porque se queimar uma, outra salva. Já a geração atual não ajustou, já clica. Por quê? Porque esse tá bom ali, clicou, tá ok. Os irmãos que estão rindo, que são old, sabem que isso é verdade. Para não queimar o filme, né? E você já entendeu de onde vem também o ditado, né? Só que isso acontece, os homens se aproximam da luz, as suas obras são reveladas, eles viram que a foto não está legal. Eles viram que as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Só que, Alex, o que eu vou fazer então, se as minhas obras eram más, e eu não praticava obras verdadeiras, conforme a verdade de Deus? Quando nos aproximamos de Jesus, quando conhecemos a verdade, as nossas obras são expostas, são reveladas.
Você já viu alguém trabalhando no lixamento de uma parede? Hoje já temos algumas lixas que têm uma órbita em LED que ilumina a parede. Mas os old também, que pegava o taquinho com lixa numa mão, o que ele segurava na outra? Uma lâmpada acesa, de preferência. Por quê? Porque a luz expõe as imperfeições. Mostra áreas em que é necessário algumas correções. E é isso que acontece quando nos aproximamos de Jesus. Passamos a ter conhecimento de que ainda que hajam boas intenções ou até um bom coração, as nossas obras são más. Porque não é um bom coração, não são as boas obras que te salvam, cristão. Ei, não são as boas intenções, e legal, você precisa ter elas sim, mas elas não serão suficientes se não formos transformados e libertos pela palavra. As boas intenções não serão suficientes para nos livrar da condenação. Por quê? Porque só Jesus é suficiente. Só Jesus é suficiente. Ainda que tenhamos uma boa história, ainda que tenhamos uma boa conduta, ainda que tenhamos boas intenções, e eu digo para você que isso é bom, é legal ter, porém, isso é legal para a sociedade, isso é legal para esse plano aqui, mas para a salvação eterna, Jesus é o caminho, verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Só que ele não veio para condenar, e a condenação só existirá se nós rejeitarmos a luz. A única condenação, mas ele vai nos condenar? Não, nós assinamos o nosso próprio atestado de condenação, porque eu desejo não seguir a luz, eu desejo não estar próximo da luz, por quê? Porque eu amo as minhas obras más. Mas se há um momento que as obras más são reveladas, eu me arrependo, então começa a existir verdade, então começa a ser produzido luz em você. Então a luz que revela esse mal, que revela as imperfeições, que revela as áreas que precisam ser corrigidas. E parafraseando aqui com a forma que a gente caminha como igreja, quando uma parede exposta à luz, no momento de tratamento precisa ser corrigida, ela precisa que a gente passe uma lixa, e às vezes uma lixa até com uma gramagem maior. Às vezes está passando lá uma 220, precisa de uma 180, que é um pouco mais grossa. E essa lixa muitas vezes vai ser o seu irmão, o seu discipulador, a pessoa que está te acompanhando e até às vezes a pessoa que está te ofendendo. Porque a ofensa para os sábios, crescidos e maduros, ela produz aperfeiçoamento. Ela não destrói. Mas o que fazer ao descobrir que as nossas obras são más? Vamos lá, primeiro, temos duas opções: detestar a luz, aborrecer a luz, rejeitar a luz, para que as nossas obras não sejam reprovadas, fazendo assim com que o atestado de condenação seja assinado por nós mesmos. Sabe quando uma pessoa vai a um hospital e ela tem pavor de agulha? Você ri, eu sei que é você. E ela fala, eu não quero tomar esse remédio, eu não gosto de agulha. Eu falo, mas esse remédio é somente por aplicação intravenosa, é isso que diz, Dani? Está compenetrado. Intravenosa, é isso que diz a injeção? Só é possível por aplicação intravenosa. Não, eu não quero. Alguns hospitais, dependendo da medicação, se a pessoa quiser rejeitar aquilo ali e ir embora, se automedicar, ele às vezes precisa assinar um termo de responsabilidade. Quando nós rejeitamos a luz, quando nós somos expostos à luz, as imperfeições aparecem, fugimos da correção e fugimos da luz para que as nossas obras não sejam reprovadas, nós assinamos um termo de responsabilidade dizendo, eu aceito a condenação. Eu entendo que a reprovação das minhas obras, que agora eu sei, porque antes eu não sabia porque eu fazia elas escondido, no escuro, em trevas, mas agora que elas foram reveladas e sei que elas são erradas, mas eu não quero deixar de praticá-las, eu assino um atestado de que eu entendo e aceito a condenação. Essa é a primeira opção, eu creio que você não quer ela. Segunda opção, permitir que a luz exponha as suas obras, para que você possa se arrepender delas, recebendo perdão e redenção em Cristo. E a consequência disso é que a luz continuamente vai estar em você.
E não apenas a luz, mas a presença do Deus Todo-Poderoso, que vai redimir. Você não vai te transformar em alguém perfeito, mas vai te colocar no caminho do aperfeiçoamento. Vai te colocar num caminho onde essa luz jamais apaga. Quando a Bíblia diz que Deus habita numa luz imarcessível, ela fala de uma luz que não perde a sua intensidade, ou seja, essa luz ela não vai diminuir, ela vai continuar revelando dia após dia. Mas como o seu coração está totalmente inclinado para Cristo, a sua vontade está em fazer a vontade de Cristo. Então, conforme essa luz vai revelando as suas imperfeições, conforme essa luz vai revelando o que existe na sua vida, cada vez mais você vai buscando aperfeiçoamento, você vai buscando arrependimento, você vai buscando redenção, você vai buscando transformação, porque o desejo do seu coração é agradar aquele que te comprou. E essa é uma das formas da gente medir se nós queremos agradar a Deus ou não. Com a nossa vida, com a nossa conduta. Se eu, ainda que com muita dificuldade, porque a carne não se converte, esse negócio aqui é terrível. A gente tentou matar ele no batismo, mas sabe nadar. Então ela não terá prazer nas leis do Senhor. A carne não tem prazer nas leis do Senhor. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. Por isso que no arrebatamento ela será o que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Porque senão não tem como entrar, porque a carne é corruptível. Então, por mais difícil que seja, eu vou desejar abrir mão de algumas coisas, fazer algumas renúncias, porque a luz do Senhor me mostra isso. E eu faço isso porque eu amo a Deus. Significa que eu amo de fato. Agora, por mais que eu fale, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, frequento célula, não falta um life group, vou no culto, e às vezes eu vou nos 3 cultos no domingo, porque eu estou com o tempo livre, e eu sou um pouco aleluiado, eu gosto de culto, só que as minhas obras são reprovadas, porque na verdade, ainda que eu fale com a boca, o meu coração rejeita a luz. As minhas obras não vão estar em conformidade com aquilo que eu falo, então elas vão denunciar. Eu amo mesmo a Deus? Eu acho que não. Mas a luz não veio para condenar, querido. A luz veio para dizer, ei, existe uma forma de você ser aperfeiçoado. Existe uma forma de você ser redimido, justificado. E essa forma é entregando-se totalmente para Jesus. Totalmente para Jesus. Então você tem essas duas opções. E entre a 1 e a 2, você escolhe qual? A 2. Temos também uma oportunidade diante disso. E qual é a oportunidade de andar na luz? 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros. A comunhão com Deus. Se nós desejarmos a comunhão com Deus em detrimento, na verdade, da comunhão com os irmãos, ou ansiarmos a comunhão com Deus, mas rejeitarmos a comunhão com os irmãos, somos mentirosos. É a Bíblia que diz, como diz o pastor. Por quê? Porque Deus fez com que o órfão, Alex, eu tenho pai e mãe, o órfão espiritual, habitasse numa família cujo pai é Deus. E se você é pai, você sabe o quanto no seu coração fica quando os seus filhos brigam. Não a briguinha de adolescente, mas brigam de fato. Quando você promove aquela festa, ou aquele jantar, ou aquele almoço, e um não vem por causa do outro. E se você não é pai, você é filho, talvez você já passou por essa experiência. Agora imagine Deus, que é puro. Se, porém, versículo 7, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e, que é uma conjunção, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como vocês querem ser purificados de todo o pecado? Então ande na luz. Você quer ser purificado de todo o pecado? Por que na segunda pergunta, sabendo já qual seria,
Vou fazer de novo. Você quer se purificar de todo o pecado? Vocês são espontâneos demais. Aleluia. Mantenha comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Ter algo em comum. Ontem estávamos numa mesa, num casamento, e falei, Cristo é tão poderoso, é tão tudo e tão suficiente, que nós estamos aqui nessa mesa, histórias diferentes, cidades diferentes, testemunhos diferentes, perrengues diferentes, porém, o elo que nos une é Cristo. Ele é o poder. Então, se esse elo, que a Bíblia chama de amor, porque o amor é o elo da perfeição. O elo da perfeição não é a tua ausência de pecados, porque você não tem ausência de pecados. O elo da perfeição é o amor. E elo é algo que une. Então, se esse elo nos une, se o próprio Cristo nos une como igreja, como irmãos, quando nós rompemos com esse elo, nós rompemos com Jesus. Porque nós rejeitamos esse amor. Se o amor que nos une como irmãos, se eu rejeito um irmão, eu rejeito aquilo que nos une. E isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Se andamos na luz, igreja, isso deve ser evidenciado no convívio entre os irmãos e irmãs. Andar na luz nos permite ter comunhão uns com os outros. Querer ter comunhão com Deus, mas não perdoar e não amar o seu irmão, ainda é viver em trevas. Até porque, sabe qual que é uma das coisas que condiciona e pode impedir o perdão de Deus a você? É a oração que você aprendeu em Mateus 6. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas ou os nossos pecados, da mesma forma, gênero e grau, que nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, que têm pecado contra nós e que estão nos devendo. Então, entenda que você, ou eu faço uma pergunta, o perdão de Deus a você pode ser equiparado com a forma com que você perdoa o seu irmão? Com a velocidade que você perdoa o seu irmão? Queridos, essa é a luz. Essa é a luz, porque quando a luz vem, revela tudo, traz tudo à tona. Deus pode perdoar da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, as pessoas que têm falado contra nós, as pessoas que olham a gente meio torto, as pessoas que não nos cumprimentam no mercado. E essa é uma das coisas que às vezes eu fico pensando, nossa, eu só vou cumprimentar quem me cumprimenta. Daí se o outro tolo pensa da mesma forma, ninguém se cumprimenta mais. Ah, o pastor não me viu no mercado, mas você viu ele e não fez nada, então você é pior, porque aquele que enxerga o erro e faz igual é pior do que aquele que não viu que estava errado. Uma das coisas que mais evidencia a imaturidade e infantilidade da igreja brasileira é a ofensa. É o desejo de vingança. Alex, eu não desejo vingança, deseja. Talvez não para que a pessoa morra. Mas, cara, eu preciso competir, isso é vingança. Disfarça com uma cara de inveja. Porque você não aceita no seu coração que seu irmão tenha aquilo que você queria tanto. Só que a luz veio, a luz de Jesus veio e expôs isso. E agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com as minhas obras que são más e eu sei que elas serão reprovadas? Obrigado. A própria Bíblia faz uma pergunta: como podemos dizer que amamos a um Deus que nós não vemos, se nós odiamos ao nosso irmão que nós vemos? Sabe para que a luz veio, querido? Para que você não precisasse ser mais o mesmo. E essa é uma opção nossa. Nós não somos daqueles que creem na doutrina da eleição, amém? Nós cremos naqueles que têm o desejo, que têm a escolha. A quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Quem quiser, negue-se a sua cruz, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós cremos nisso.
que Ele nos escolheu a todos. Porém, precisamos nos levantar do nosso poço de trevas e escuridão e ir para a luz. E ainda que as nossas obras sejam reprovadas, nós precisamos pedir perdão. Precisamos caminhar em arrependimento. Precisamos pedir redenção. Precisamos buscar transformação para que nós possamos, de fato, caminhar nessa luz. Então, primeiro a gente escolhe o que a gente vai fazer quando a luz vem. Depois a gente tem uma oportunidade de andar nessa luz. E se você andar na luz e tiver comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Esse é o caminho que a luz mostra. Você percebe que quando a luz existe um caminho, qual que é o sinal de esperança para aquele ditado que é um sinal de esperança para quem está perdido no mundo? Existe uma luz no fim do túnel. E às vezes as pessoas até falam, quando a pessoa está muito doente, não entre na luz. Na verdade é o contrário. Vá para a luz. A luz é tão importante que se a gente apagar todas as luzes deste lugar, talvez não funcione agora, creio que eu vou fazer essa dinâmica mais à noite, por causa das luzes da janela. Ainda que você já tenha cumprimentado algumas pessoas no momento de conexão, se nós apagarmos, dermos um blackout total, você não vai saber exatamente onde estava sentado o Álvaro. Você não vai saber exatamente quantos corredores foram feitos entre as colunas de cadeiras. Por quê? Porque quando nós estamos em trevas, nós estamos perdidos. Quando estamos em trevas, nós não conseguimos entender aonde é o caminho, aonde é a saída. Por isso que todo prédio precisa ter as luzes de emergência, porque quando dá um blackout total, elas se acendem e apontam a saída. Jesus, como a luz do mundo, ele veio falar: ei, existe uma saída. Existe uma esperança. Existe um caminho que você pode trilhar. Porém, esse caminho é revelador. E terceiro, temos uma missão. Se você se aproximar da luz para a transformação, se você andar na luz para a comunhão, então Cristo habitará em você para iluminar esse mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Na nutrição há uma frase que diz: você se torna aquilo que você se alimenta, ou você é aquilo que você come. Quantos já ouviram? Bastante gente. Os que não ouviram estão precisando ouvir mais sobre nutrição. No mundo espiritual isso também acontece. Quando você se alimenta de Jesus, você se torna um cristão. E o que é um cristão? Um pequeno Cristo. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Por que vocês? Por que nós somos a luz do mundo? Porque você se alimenta daquele que é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Não existe propósito de você acender uma luz e escondê-la, amém? Não existe propósito disso. Não existe propósito de você pegar uma lamparina, como era feita nos tempos antigos, e escondê-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, o propósito de acender a luz é que ela ilumine a todos que estão naquele recinto. E é isso que a palavra diz. Você coloca ela num lugar adequado. Esse lugar adequado é um lugar onde essa luz vai permitir que a sua clareza ilumine a todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E quando a gente recebe uma boa notícia dessa, de Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. De primeiro a gente glorifica, agradece, uau, nós somos a luz do mundo. Mas você consegue entender o que carrega essa responsabilidade? Talvez você já ouviu, eu não vou perguntar quantos já ouviram, mas talvez você já ouviu ou já até falou: ei, eu vejo Jesus em você. Existia um frei que falava: pregue em todo tempo, se necessário, fale. Por quê? Porque quando você é a luz, não é que a sua presença, mas a presença de Jesus em você vai fazer com que as pessoas entendam que existe alguém transformado. As suas ações, as suas atitudes vão denunciar a quem você pertence. As suas palavras vão
vão confirmar, na verdade, as suas atitudes. E o que ele fala confirma aquilo que ele está sendo. Ser a luz do mundo é muito mais do que falar, eu sou uma estrela que brilha. Ou cantar, a minha pequena luz vou deixar brilhar. É entender que Jesus compartilha um pouco daquilo que ele é com a gente. E quando não apenas ele compartilha o fato de ser luz, mas compartilha o propósito dessa luz existir. E a gente acaba entendendo que se existe ainda pessoas em lugares escuros, se a noite ainda não terminou para muitas pessoas, então Jesus conta comigo e com você para chegar a esses lugares, para que essas pessoas conheçam a verdade de Cristo. Você não foi chamado aqui para ser luz só para ouvir de um coach, você nasceu para brilhar, não. Você nasceu para representar a Cristo. Não é você é o cara, você nasceu para brilhar, você não nasceu para padecer necessidades. Não é isso. A questão é, ser luz, querido, vai atrair algumas coisas e elas nem sempre serão boas. Ser luz vai fazer com que, de alguma forma, as obras das pessoas sejam reveladas também. E nós não estamos aqui como santarrões, portadores da luz, que vão ficar ignorantes com isso e começar a condenar as pessoas, porque se nem ele veio condenar, nós também não temos essa autoridade de condenação. Mas nós podemos fazer julgamentos. Credo, Alex, mas nós não somos da turma do não julgueis? Nunca fomos e nunca seremos. E o que é julgar? Eu só posso julgar aquilo que eu vejo. Eu não estou aqui para falar para você julgar pessoas, mas quando você chega perto de um amigo, e todos nós temos um amigo assim, que o cara olha para um monte de mulher sendo casado, a luz que é em você vai revelar as más obras. E você pode ter o direito de ficar quieto, de boa, e ver o seu amigo, que você diz que é amigo, se perder o casamento, deturpar toda a família. Ou você fala, cara, não foi para isso que você casou. Não é essa a vida que a sua mulher está sonhando. Os teus olhos não foram mais feitos para outra pessoa. Você já tem alguém para que você olhar. Você vai ser bem aceito quando você falar isso? Ser luz é a decisão de brilhar. Só que, quando Jesus compartilha isso conosco, não tem a ver com a gente. Continua tendo a ver com ele. A luz não veio para condenar as pessoas, veio para dizer, ei, existe uma saída. Ei, existe uma opção. Ei, você não precisa ser mais assim. Como a gente já ouviu falar. Várias e várias vezes nós ouvimos falar que existe um caminho totalmente diferente daquele que nós trilhamos. E Jesus enfatiza, versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Jesus te chamou, ele não te salvou por causa das suas obras, mas ele te salvou para as boas obras. Isso faz toda a diferença. Lembra do que eu falei de boas intenções, de ter um coração bom? Não é por causa disso que você é salvo, não. Porque as nossas obras ou as nossas práticas de justiça humana são comparadas a trapos de imundícia. E o que são trapos de imundícia, Alex? Eu não sei. Naquela época não tinham absorventes, então você já sabe o que é trapo de imundícia. É isso que é comparado com a tua justiça própria. Só que quando Cristo habita em você, quando você permite todo esse processo, todo esse tratamento, e Cristo habita em você, e você se torna uma luz nesse mundo, conforme a luz de Cristo que está em você, então você produzirá boas obras, conforme o bom Deus que colocou em você a boa semente. Simples. Alex, eu não estou produzindo boas obras, ou as minhas obras não estão glorificando a Deus, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês. E aí é mais uma responsabilidade. Lembra aquele texto que tem um pouco de verdade? Eu não tenho que viver pensando no que penso ao meu respeito. O evangelho é um pouquinho mais difícil e diferente daquilo que você pensa naturalmente. Porque esse versículo, ele muda essa nossa perspectiva. A forma que você vive precisa fazer com que as pessoas, ao olharem, glorifiquem a Deus.
Então não dá mais para a gente viver como eu não ligo para o que penso de mim. Eu preciso viver do modo digno do meu chamado, para que quando as pessoas olhem para a minha vida, elas glorifiquem ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Se coloque de pé, por gentileza. E esse é o propósito final da luz, querido. Ela expõe a verdade. E a verdade é que fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há redenção. Fora de Cristo não há transformação. Não há nenhum outro caminho que leve a Deus a não ser Cristo. Porque Ele é a luz, Ele é a saída. E se você está aqui hoje, talvez nos visitando pela primeira ou segunda vez, e você nunca se entregou a Cristo, a esse Cristo que não veio condenar você, mas veio brilhar uma luz dizendo: ei, existe uma saída. Ei, existe uma chance que é dada para você. Existe uma forma de você deixar de praticar essas obras. Se entregue a Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Se você está aqui e você ainda não se entregou completamente a Jesus. E eu não estou falando apenas aqueles que estão visitando a igreja, querido. Como diz aquele ditado, dormir na garagem não te faz um carro. Frequentar uma igreja não te faz cristão. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo, mas as nossas obras não fazem com que as pessoas glorifiquem a Deus. A gente está frequentando e não entendeu que Jesus não morreu pelado numa cruz para nos tornar frequentadores de igreja. Ele quer que você seja igreja. Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Ele quer habitar em você para que você seja a luz. Então, esse apelo ele não é apenas para as pessoas que precisam receber Jesus, é para as pessoas que precisam se entregar a Jesus, de fato e de verdade, de uma vez por todas. Por quê? Porque nós não queremos ser condenados. Porque nós queremos andar na luz. Porque nós queremos Cristo. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Se você quiser se sentir à vontade, saia do seu lugar. Se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus, e deseja se entregar para Ele, deseja caminhar com Ele, deseja rejeitar as obras antigas, os pecados, as obras das trevas, e caminhar com Jesus nessa luz que jamais perde a intensidade. Então, é com você também que eu estou falando. Se você está aqui e ainda não confessou Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça um sinal com a sua mão que nós queremos orar contigo, no seu lugar mesmo. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar acanhado, mas se você está aqui e ainda não se entregou a Jesus, mas deseja se entregar, glória a Deus. Temos mais alguém? Se você está aqui, eu gostaria de chamar você à frente. Se você deseja receber a Jesus, eu gostaria de chamar você à frente. Você não ficará sozinho. Ele é a luz. Você não precisa mais andar em trevas. Você não precisa mais andar longe. Porque nele não há condenação. Nele há restauração. Nele há redenção. Nele há remissão de pecados. Nele há transformação de vida, querido. Porque Jesus é a saída, porque Ele é a luz.